Nós vamos meditar na palavra, que eu creio que não há nada melhor do que ler a palavra, que meditar e ver a hora que Deus tem preparado, o momento dos mais preciosos. É este tempo, momento único na igreja, momento que eu estava hoje imaginando comigo, o sinal que Deus tem nos dado para este tempo aqui, e Ele vem nos advertindo através dos selos, principalmente no quarto selo, do engano do jardim. Mas o engano não foi no jardim, o engano não começou na terra, o engano começou no céu. O engano começou no céu. Por isso que o engano não está nas denominações. Você não pode enganar uma pessoa pela segunda vez, porque ela só está enganada na primeira. Você não precisa de enganá-la mais, porque já está enganado. Então, você não vai correr atrás para enganar com o mesmo engano, o que foi feito na primeira vez, fazer a segunda vez. Então, não precisa. Então, as denominações, o mundo religioso está enganado. E não precisa ser mais enganado. Satanás enganou Eva uma vez só. Não enganou pela segunda vez. E o engano que esteve no céu, esse engano desceu na terra. O engano do princípio no jardim do Éden é o engano do fim. Se lá no princípio, aquele querubim enganou a terça parte dos anjos, então a mensagem almas que estão em prisão agora, foi uma das mensagens mais sobressalentes do irmão Branham a respeito do engano do tempo do fim, né? A palavra sendo rejeitada. Acontece exatamente a mesma coisa aqui. Você não pode salvar aqueles anjos que já estão perdidos desde lá do princípio. Então não tem como salvar os que estão aqui, e que é a continuidade aqui embaixo daquilo que aconteceu lá em cima. Você não pode, esses anjos, esses espíritos que estão encarnados, você não pode levá-los ao arrependimento e apresentar a palavra para eles, porque eles foram enganados quando eles eram espíritos lá. Agora aqui eles revestem de carne, mas é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que estava lá, o que está aqui. Então, se ele arrastou aquela terça parte lá, ele vai arrastar também aqui embaixo do mesmo jeito. E o engano foi no princípio, o engano é no fim. O profeta diz que todas as denominações começaram no jardim do Éden. E todas as denominações também encerram agora aqui. Começou lá e vai encerrar aqui. Então, acredito que a grandeza da abertura da palavra não é um dito no nosso meio. Não é um dito falar, e nós temos aí as mensagens do irmão Branham recheada da expressão Deus em carne, Deus atrás de pele humana, e nós temos também hoje o dito da abertura da palavra, mas para ver a grandeza dessa abertura, o resultado dessa abertura, então não pode ser um dito. Não pode ser
como se diz, uma frase que você decora e repete. Eu vi a abertura da palavra, eu vi a abertura da palavra. É isso que eu sempre falo, sempre eu digo, que a abertura da palavra é a revelação de todos os mistérios, que esteve oculto desde antes da fundação do mundo. Isso é abertura, são selos. Agora, aquilo foi tão grande que o céu ficou em silêncio. Aquilo foi tão grande que não houve sequer um movimento naquela hora, quando estava sendo revelado esses mistérios. Foi tão grande aquilo que não houve sequer um anjo cantando, um instrumento tocando, tudo parou. Houve um silêncio de morte, um silêncio completo. Foi quando aquilo estava sendo, então, revelado. Foi quando aquilo estava dando-se a cumprir, o cumprimento daquilo. Então foi silêncio. Aquilo foi tão grande, diz o Mombrana, foi tão grande que os céus silenciaram. E isso é tão grande aqui na terra que os homens nunca irão ver. Vai passar por cima de todo mundo e ninguém vai perceber. Aquele anúncio lá do princípio, quando aquela estrela viajou por 2 anos, passou por cima de quantas tribos, de quantas pessoas, de quantas cidades, e ninguém viu aquela estrela. Tinha só 3 pessoas eleitas, predestinadas, para saber que aquela estrela apontava para Deus, aqui na terra, encarnado. Ninguém viu aquilo. Se eles tivessem visto aquilo, quando eles chegaram em Jerusalém, eles não teriam problema. Herodes não teria problema, e nem o sumo sacerdote do dia não ia ter problema, porque sabiam o que aquela estrela representava, a profecia que estava se cumprindo. Porém, ninguém viu, ninguém soube de nada. Houve alvoroço na cidade, aquilo passou por cima deles. Quando o Senhor chegou, abriu seu ministério, com seus 30 anos, eles começaram a ficar chocados com um homem que estava entre eles. Um homem, uma pessoa, uma família que viviam entre eles, que eles conheciam, vizinho de fulano, vizinho de ciclano, viveu entre nós, na nossa comunidade. Agora esse homem, ele levanta os mortos, ele cura doentes, e expulsa demônios. Esse homem agora começa a fazer milagre aqui. Quem que ele é? Esse camarada nasceu em nosso meio aqui, ele é filho de Maria. E José é o seu pai adotivo, porque nós não sabemos quem é o pai dele, o pai legítimo dele, porque quando José assumiu, esta mulher ela já estava grávida. Isso era o que era o que estava na hora, na mídia naqueles dias. Ninguém cria, porque ele era dali, porque ele era de Nazaré, ele nasceu em Belém, ele viveu ali. Então Deus vem aqui entre os gentios, depois de longos anos, ele vem e toma um dentre nós, toma um gentio como nós, um homem que não é de família célebre, conhecida, nobre, toma um homem camponês, uma família pobre, e Deus toma aquele homem para manifestar a segunda vinda, como foi na primeira. Então, o mundo todo rejeitou
o homem não tinha cultura, o homem tinha uma religião estranha, uma religião que era contrário a todas as religiões do dia. Ele ensinava a Bíblia completamente ao contrário do que o povo já conhecia há longos anos. Então, não, esse homem nasceu aqui, em Indiana, é de Kentucky. O que é aqui? Engraçado, rapaz, quando acontece cada coisa aqui, só Deus sabe o que é isso, né? Parou? Veja bem, talvez vou chamar a minha atenção, do que eu estou falando. Isso se repete na segunda vinda. Mas o grande problema, gente, é que nós estamos no meio de um povo religioso. Olha, tem religião aí saindo pelo ladrão. Você não vê nenhuma igreja vazia. Nós estamos entre um povo religioso e perverso. Então, isso está se repetindo. Isso vem se repetindo. Agora, nós temos duas coisas para observar, duas apenas. Primeiro, se você tomar a mensagem, o profeta fala, o sinal nacional. Né? O sinal nacional foi na Israel, quando a estrela apareceu, depois foi o sinal de Deus em carne. Então, é o tempo da unidade, o sinal que ele fala desse assunto. O tempo da unidade, o sinal. Os sinais que Deus mostrou e que ninguém percebeu, ninguém viu. Com exceção da semente eleita do dia da manifestação do Senhor. Aquela semente viu, e a semente hoje também está vendo. Agora, quando se trata de religião, então, tinha muita religião nos dias de Sodoma, tinha muita religião, porque eles vieram de Babel, da Torre de Babel. Eles tinham muita religião nos dias da primeira vinda, eles têm muita religião hoje também. Então, por quê? Porque Satanás é religioso. Satanás é muito religioso. Satanás, ele prega um evangelho muito fácil que acomoda as pessoas. Você já viu algum católico falar que aquele parente foi para o inferno? Fica bonzinho depois que morre e vai para o céu. Reza a missa, acende vela, né? Faz um monte de coisa lá. Você não vê nenhum católico dizer que ele foi para o inferno. Que o seu parente foi para o inferno, que se perdeu. Morre aí, essas mortes horríveis, morre dentro de motel, morre aí, sabe, na vida pecaminosa, uma vida suja, imunda, droga. Não, foi para o céu. A gente não está aqui para cogitar o destino de ninguém, não, para falar para onde foi, para onde não foi. Mas você sabe que tipo de árvore, o tipo de fruto de vida que ela tem nela. Você sabe o destino daquela pessoa, né? Não somos juízes, né, como o homem, né? Somos juízes conforme a palavra, não conforme o homem. Mas deixa nessa noite a gente abrir esse assunto aqui, tá? Domingo eu vou eu querendo o Senhor, se eu não esquecer, eu vou trazer esse assunto, o tempo da unidade do sinal. Eu falei de 2 sinais. O primeiro sinal, você vê, o que o profeta disse, que depois de 64 ia ter um terremoto em seguida do outro. Vulcões saía do seio da terra, como tem acontecido
Eu tive vendo uma lista de vulcões aí terríveis no mundo, que nem é mais noticiado, né? Vulcões, você vai ver aí tornados, tsunamis, você vai ver aí, se você observar duas coisas que é lamentável você ver, você tem ideia de quantas pessoas morreram na Síria? Quantas mil pessoas morreram na guerra da Síria? Você já viu o sofrimento daquele povo? Cidade destruída. Crianças que não morreram estão mutiladas, condenadas. O resto da vida perderam perna, braço, membros. Eles vieram atravessando agora o oceano ali, com 650 pessoas num barco, e o barco afundou. Recuperaram 150 pessoas e tem, é isso mesmo, não, recuperaram as 70 pessoas e tem 370 desaparecidas. Onde eles estão? Desapareceram? Não, estão no fundo da água. Quer dizer, é o seguinte, se eu conseguir atravessar, é lucro. Porque eu morro no mar ou eu morro aqui. Então, morrer por morrer, eu morro em qualquer lugar. Assim é a decisão que eles tomam lá. Vê a situação da Síria. Vê a situação da Venezuela. Um hospital da Venezuela, fizeram uma reportagem, apareceu hoje aí na mídia, não tem berço nos hospitais. As crianças que nascem colocam numa caixinha de papelão assim. Está cheio assim. Não tem comida, não tem remédio, não tem nada. E ver o governo, as potências, gastando milhões para fazer uma bomba atômica, gastando milhões num projeto espacial. Rússia, Estados Unidos, China, milhões. Aquele dinheiro dá para matar a fome da Venezuela, naquele projeto que eles estão fazendo lá. Então, isso estamos vendo ao redor do mundo. E a perversão dos homens. O profeta disse, em 1964, que tinha aumentado 60% o número de homossexuais na América, em 64. Há outro sinal, o que nós estamos sofrendo aqui como cristãos, porque as coisas ao redor do mundo, isso é uma advertência do tempo do fim, são princípios de dores, que a grande tribulação se estabelece mesmo depois que a noiva for embora. Então são princípios de dores, essas coisas na Síria, aí na Venezuela e outros países do mundo, são princípios de dores na África. Quero ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Quero ler Gênesis capítulo 3, versos 3 e 4. Quero ler Isaías 14 e 13. Gênesis 3, versículos 3 e 4. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Aqui foi aonde foi fundada a primeira denominação. Tudo que é contra a palavra é denominado. Foi aqui que começou. Agora, isso aqui está lá em Isaías capítulo 14, verso 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus,
exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, o Senhor nos dê graça nesta noite para dar liberdade para o Espírito Santo falar conforme Ele deseja, não conforme nós procuramos, ó Pai, mas conforme Ele quer falar. Nós oramos, Senhor, porque queremos dar liberdade ao Senhor. Somente dando liberdade para o Senhor falar, é que podemos te ouvir, ó Pai. Nós estamos totalmente desarmados do nosso próprio conhecimento, das nossas próprias razões, e esperando ouvir a sua voz. Senhor, a sua voz pode ser tão contrário, o melhor dos meus pensamentos. Não importa, ó Pai. O prazer da minha alma é saber que o Senhor está tratando conosco. Então o Senhor me tira da frente, o Senhor me derruba, lança por terra, mas que a sua palavra possa fluir livremente. Nós estamos dispostos a entregar tudo que nós temos para ver o teu nome e a tua glória se manifestar em nosso meio. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar. Pedro, ainda tratando desse assunto, ele disse: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Bem, você toma então lá em Gênesis, você vai em Ezequiel 28, Isaías 14, essa passagem de Pedro, que é 1 Pedro 3, 18 em diante. Todas essas escrituras, e foi oculto, ninguém podia mexer nela, falar sobre ela, trazer o verdadeiro significado que ela representava, que ela é, durante todo o tempo que passou. Isso tornou-se claro, tornou-se conhecido, quando ela se cumpriu. Porque a palavra, quando está profetizado, ela só entrará em vigor e trará exatamente aquilo que está escrito em ação quando ela está se cumprindo. Porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então tinha que haver uma redenção antes do pecado. Se o pecado fosse primeiro, não tinha redenção. Antes que existisse um pecado, já tinha sangue derramado. Porque quando Deus pensa uma coisa,
aquilo já existe. Não importa se vai ser daqui a 100 mil anos, mas quando Deus pensou, aquilo já está na existência. Aquele é o atributo de Deus. Então Deus pensou numa igreja. Deus pensou em uma família. Deus pensou em um povo que tomaria a sua palavra e formaria o seu corpo de carne. E formaria o seu corpo na terra. E que caminharia na terra entre os mortais. Num corpo mortal, mas vivificado pelo Espírito de Deus. Você observa então como que Deus trabalhou? Tudo já está concretizado. Isto vem acontecendo no tempo de Deus. Nem antes e nem depois de Deus, não podemos deslocar a palavra, não pô-la lá na frente ou deixá-la lá atrás, tardá-la. Nós temos que ver a palavra se cumprindo no exato momento que ela está em ação. E o profeta Isaías falou do Messias, mas ainda levaram 712 anos para o Messias nascer. Agora aqui, você lê a Isaías, onde estava Satanás? Ele era um querubim de luz, ele era um guarda do céu, ele era o chefe, ele era exatamente um querubim, ele era um arcanjo. Agora, ele foi colocado ali, porque Deus tinha um propósito. Você acha que Deus foi surpreendido com ele? Ou eu tinha companheirismo com esse querubim aqui, mas agora eu perdi o companheirismo porque ele me traiu. Você não pode trair a Deus. Nós não podemos enganar a Deus. Deus não pode ser enganado. Por isso que o profeta disse, se você pensa uma coisa, é melhor você falar o que você pensa. É melhor você falar o que você pensa. Se você pensa uma coisa e diz outra, então você vai entrar em confusão. Agora Satanás estava lá e Deus sabia, Jeová sabia o seu comportamento. E o Senhor, então, deixou que ele colocasse o que tinha no seu coração para fora. E ele pôs orgulho, beleza, fama, tudo que está ao redor que engrandece o homem, está no coração de Satanás. Fama, engrandecimento, fazer os anjos adorá-lo, estabelecerei a minha congregação acima do Altíssimo, e todos irão me adorar. Essa era a ideia que ele tinha. Então, lá já estava formado no céu uma denominação. Lá já tinha uma organização religiosa e o chefão era ele. E a sua congregação foi aqueles anjos que não tinham eleição. Essa era a congregação dele. E quando ele chegou e pregou para eles, eles aceitaram a proposta de Satanás. Como que ele arrastou, como diz no Apocalipse capítulo 12, a grande cauda que ele tinha puxou os anjos. Esta cauda, não é que ele tinha uma grande cauda e arrastou os anjos. Não é isso que ele tinha. Agora, o que ele tinha não era uma cauda no sentido físico, mas o que ele tinha era um ensinamento, uma cauda, uma mentira. A cauda era a mentira do diabo. E arrastou a terça parte dos anjos, das estrelas. Então, eles creram naquele evangelho. Ele desceu aqui na terra, foi exatamente numa mulher e continuou pregando a mentira dele. Ele mentiu para aquela dama, ele mentiu para ela, e ela ouviu e disse,
realmente, isso é muito bonito, isso é colorido, isso realmente me emociona. E, poxa, é por aí mesmo. Quer dizer, ele é eloquente. Entendeu? A mentira dele é uma mentira terrível. E ele desceu na terra e fez a mesma coisa com a mulher aqui na terra. Então ele interrompeu o plano divino. Agora você acha que Deus não sabia que o plano dele aqui na terra, ele daria oportunidade para Satanás interromper? Deus sabia que ia acontecer aquilo. Só uma coisa que ninguém sabia, que Satanás não sabia. O que ele não sabia? Então ele subiu acima da congregação no céu, que estabelecer a sua. Ele foi profanado, lançado por terra por causa do seu orgulho. Ele estava no meio das pedras afogueadas, e a sua cobertura era pedras preciosas. Ele veio aqui na terra e continuou com o mesmo sermão, com o mesmo ensinamento, e enganou a mulher. Agora aqueles demônios já estavam aqui na terra, que ele arrastou, desceu com eles aqui. Mas ele não sabia, ele nunca descobriu que a mente de Deus, ele nunca conheceu a mente de Deus. Aonde estava a igreja eleita? Na mente de Deus. Ele não podia entrar na mente de Deus. Aonde estava os 7 selos? Na mente de Deus. Onde estava a abertura da palavra? Na mente de Deus. Ele não podia entrar na mente. Ele não sabia o que estava na mente de Deus. Ele sabia, pensou que ele é muito esperto, que ele ia colocar uma grande denominação melhor do que aquela do Senhor. Ele achou que na terra ele ia dar as cartas comandar também. E Deus deu corda para ele, para que ele morra enforcado agora. Ele foi. Agora ele sabe que ele fez uma besteira, que não tem como voltar para trás. Ele está condenado. Amém. Por isso que eu sempre digo isso. A abertura do selo é conhecer a mente de Deus, onde Satanás nunca entrou e jamais entrará. Por isso Deus escondeu essa igreja na sua mente. Era um segredo completo, era um segredo total. Esta noiva, a sua esposa, estava escondida em sua mente. Ele tinha sangue para ela, ele tinha redenção para ela, antes que o mundo fosse fundado. E aquelas estrelas não caíram, não podiam ser enganadas, porque elas estavam na mente de Deus. Elas não ouviram o arrazoamento e a mentira do diabo. Onde você estava? Na mente de Deus. Eu estava escondido lá. Onde você está? Eu estou na mente de Deus. Por isso Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Agora você acha que Satanás pode conhecer a mente de Cristo? Essa é a segurança que nós temos. Eu tenho que tomar cuidado, senão eu vou cair nessa doutrina errada. Eu tenho que tomar cuidado, que eu vou tomar esse caminho errado. Eu tenho que cuidar do povo. O ofício de pastor é cuidar do povo, é alimentar o povo. O ofício do pastor é esse. Às vezes você pastoreia um pouco o diabo também, né? Porque, muitas vezes você pega uma cabritada aí, te dá uma dor de cabeça terrível. Mas fazer o quê? Faz parte do ofício. Você pastoreando demônio. É o que acontece de vez em quando com a gente. Mas você logo sabe, né? O que espírito está ali, né? Quando você está manejando o cajado é a palavra. A tua vara e o teu cajado me consolam. A sua vara e o seu cajado me consolam. Quando você prega a palavra, é um consolo para a igreja. Quando a palavra exorta a igreja, é um consolo para ela. Amém.
A palavra nunca entristece, aborrece o eleito. O eleito tem alegria na palavra. Amém? Porque ele é parte dela. Então a sua vara e o seu cajado me consolam. Mas quando você está manejando o cajado, que começa a arrepiar e dá uns rosnados, você pode ter certeza que o lobão está por ali, sabe? Tentando agarrar algumas ovelhas. Aí ele fica rosnando, vai num canto, vai no outro, e não é assim, e tem que fazer aquilo lá, está errado aquilo, começa a pôr defeito no irmão, no pastor, no diácono, e começa a arrumar problema na igreja. Então é um espírito de agitação, é um espírito de discórdia, é um espírito de demanda, é um espírito errado que está discordando com o Espírito Santo. Então o tempo dele é muito curto, ele cai para fora da igreja e vai fazer alguma coisa errada ali fora. Ele vai montar uma igreja para ele vai pregar uma doutrina errada para o povo, ele vai ser o mais inteligente, porque você saiu de lá. Porque o pastor lá é muito fraco, ele não tem mensagem para pregar para mim. O pastor não tem mensagem para pregar para mim. Na verdade eu não tenho mensagem mesmo. Quem tem mensagem é o profeta. Eu apenas estou repassando aquilo da minha comissão de passar a mensagem. Eu não sou criador de doutrina, não sou inventor de males, quer dizer, eu não crio doutrina, não invento doutrina, tá? Agora uma coisa é certa, meu companheiro, ou nós fazemos certos, ou a gente para. Ou a gente coloca a coisa em ordem, porque nós não podemos ter a ideia que estamos perdendo tempo. Nós não podemos ter a ideia de uma igreja que vai apodrecer da tribulação. Nós não podemos ter a ideia de uma igreja fria, morna e mundana. Uma igreja santa e separada, caminhando com Cristo aqui na terra. Amém. Que igreja? Se eu falar assim com o irmão, ele vai embora. O irmão que vai embora porque ele é repreendido, ele não é filho. Leia Hebreus 12. Hebreus 12 fala que Deus repreende a quem ele tem por filho. Assim como o pai o filho a quem quer bem. Mas se está sem repreensão, está sem ser corrigido, não é filho, mas é bastardo. Aí está. Tá. O pastor fala, você acha que o pastor não é corrigido? O que mais é corrigido é ele. Ele sai do culto com o coração pesado. Coração pesado, meu Deus. Você vê coisas que você fala, meu Deus, eu tinha que resolver esse assunto. Não pode continuar assim. Mas eu tenho que entrar na liberdade daquela pessoa e tolir a liberdade dela para ela não ficar pior para ela. E você não sabe a reação dela. A verdade, você não sabe a reação. O que ela vai fazer com aquilo? Né? Chega uma pessoa aqui, divorciada, e quer casar. O que mais acontece hoje na igreja é que a filha, lá no fim do mundo, arrumou um filho, que ninguém sabe quem é o pai e quer apresentar a criança. Que coisinha difícil. Até parece que a apresentação vai salvar aquela alma. Se apresenta uma criança e Deus guarda aquela criança até o momento que ela desenvolve o seu livre-arbítrio. Dali por diante ela vai responder pelos seus atos. Essa é a verdade. Gente, meu Deus, você segura aí que eu tenho umas coisas boas por aqui. Eu tenho assunto aqui, acho que para o mês agora. Mas deixa eu entrar aqui no quarto selo, só um minuto. Se der tempo, eu vou entrar aqui na junção do tempo. E na mensagem, primeiro aqui, deixa eu ler isso aqui, bem pausadamente. E que me diz você?
igreja que por volta de 6 ou 8 meses atrás aqui, e mantendo-se aqui dizendo, é assim diz o Senhor, que eu vou a Tucson, Arizona, haverá uma rajada de vento, e 7 anjos aparecerão. Vocês se lembram? Nem mesmo Deus fazendo isso tão real, até que a revista Look tirou as fotos disto. Foto disto espiritual, previsto, materializado, bem exatamente do mesmo modo. Os 7 anjos, os quais produziram o desfecho de todas as Escrituras. Os 7 anjos produziram o desfecho de todas as Escrituras. Porque todos os mistérios da Bíblia inteira se colocam nos 7 selos. Nós sabemos que isso é o livro, seu selo, com isso completamente equilibrado, é o mistério do livro inteiro colocado nesses 7 selos. O livro todo estava nos 7 selos. Os 7 selos é a mente de Deus. A mente de Deus selada. Tá? Esses são os 7 selos. Agora, quando ele está dizendo que esses anjos produziram o desfecho da Bíblia, esses 7 anjos, os selos, está na Bíblia inteira, não está? Na Bíblia inteira. Por exemplo, o Senhor Jesus fez isso uma vez só no seu ministério, na sua primeira vinda. Mas ele reservou para a segunda vinda isso, assim numa larga escala. O Senhor foi na cidade de Sicar, no poço de Jacó, para trazer uma semente eleita para redimi-la. Tá? Então ele começou a falar com ela, como nós sabemos da história, e em seguida ele toca no assunto da vida dela, manda buscar o marido. Quando ela responde não tenho marido, ele disse exatamente, você disse a verdade, você não tem. E contou para ela, você já tiveste 5 maridos, o que está contigo agora também não é o seu. E ela estava esperando pelo Messias. Quem não estava esperando pelo Messias eram os gentios. Judeus e samaritanos esperavam pelo Messias, mas os gentios não. E quando ele falou aquilo, ela disse assim, olha, por muitos anos nós não temos um profeta. Agora, eu conheço as Escrituras que diz que o Messias, quando vier, ele será um profeta. E ele vai discernir a vida oculta das pessoas. Quando ele disse assim, eu sou que falo contigo. Só isso. Ele fez uma vez só no seu ministério isso. Uma vez só ele fez isso. Com uma mulher. Ele fez com Natanael. Mas Natanael era um israelita que não tinha dolo. Mas aquela mulher não. Ele não fez isso com Madalena. Ele não fez isso com a Maria que ungiu os seus pés, aquela prostituta. Ele fez só para esta mulher. Mas na segunda vinda, ele fez isso. Quantos e quantos e quantas vezes ele fez? Revelando o segredo dos corações. Quantas vezes o irmão parava e contando a vida das pessoas em cultos de semanas e meses e anos e ao redor do mundo. Mas não era William Branham. Jesus deu 7 voltas ao mundo no seu ministério, na pessoa do seu profeta. O Senhor Jesus, na pessoa do seu profeta, ele trouxe 7 mensagens
7 eras da igreja, e colocou os mensageiros, e trouxe a história e a condição espiritual de cada era, e ele mostrou aquele que estava com a cabeleireira branca, aquele que tinha os pés como um latão reluzente, e da sua boca saiu uma aguda espada. Ele mostrou aquilo dentro das eras. Isso nunca foi revelado, mas quando vem o profeta, o último profeta, ele toma este homem, esse ser lá de Apocalipse 1, para mostrar que ali estava o Senhor Jesus Cristo como o supremo juiz. Da maneira que ele apareceu ali para João, ele aparece no fim aqui. Ele tinha uma cabeleireira branca como supremo juiz lá no começo das eras. Quando encerra as eras, ele veio como juiz. Ele mostrou em cima para João. Esses símbolos se cumpriram aqui. Era ele mesmo que estava lá e veio para encerrar as eras. Amém. Aleluia. Depois que ele encerra as eras, ele começa então agora a última etapa. Abrir os mistérios, revelar quem ele é. Aí vai soando os trovões. Aí vai abrindo. Você quer ver falar de trovão? Deixa eu ler isso aqui. Observe. Observe o que é tudo isto que está vindo. Agora temos apenas cerca de 14 minutos aqui, eu acho. Veja. Aqui tudo isto chegará. O que é isso? Está indo diretamente de volta ao caminho que fez e começou no céu. Está chegando a batalha do tempo do fim. Veja, está indo diretamente de volta ao caminho que fez e começou no céu. Está chegando a batalha do fim do tempo. O que Satanás fez lá, ele está fazendo aqui. Ele enganou o mundo inteiro. Agora, Satanás, sabe o que ele fez lá no jardim? Ele se introduziu na carne humana. Ele não podia criar um corpo, então ele enganou uma mulher e fez um corpo para ele de uma maneira perversa. Quando Adão veio, Deus não fez aquilo. Deus pegou pó e fez Adão. Quando ele foi na casa de Abraão, ele pegou um punhado de pó, fez um anjo. Pegou o segundo punhado de pó, fez outro anjo. Pegou um terceiro punhado de pó e fez um corpo para ele. Eles entraram naquele pó e foram na casa de Abraão. Abraão olhou para os 3 homens e chamou um de Senhor. Ele era a semente eleita. Amém? Chamou um de Senhor. Veja bem isto. O que estava acontecendo então. Agora Satanás não podia fazer isto. O que ele fez então? Ele introduziu na carne humana, ele trabalhou através de Caim, ele fez o seu caminho até na Torre de Babel, ele fez seu caminho durante 7 gerações, até que chegou Enoque, chegou até Noé, ele foi fazendo o seu caminho, ele veio através de Balaão, ele veio através de reis perversos que estiveram em Israel, ele veio através de Acabe, ele veio cavalgando, veio parar em Herodes, nos dias do nascimento de Cristo, e fez aquela sucessão de Herodes o tempo todo. Ele entrou em Roma e começou com o rei de Roma, tornou-se papa romano, ele vai ascendendo, até que esse grande ser, esse querubim caído, toma um homem aqui na terra e faz dele a besta. Ele não tem corpo, mas ele está usando o corpo dos homens. Ao contrário do Senhor, o Senhor tem um corpo. Ele fez um corpo pela palavra, entrou naquele corpo para redimir os seus eleitos.
Ele não podia deixar a sua igreja na escuridão. Ele não podia deixar a sua igreja confundida por demônios. Então ele tomou um pouco de pó da terra e disse: eu vou viver neste pó que está aqui. Amém. Ele tomou cada um de vocês aqui e fez um corpo, entrou nesse corpo, e Satanás não pode enganar esta gente. Amém. Satanás não pode enganar. Eu vou passar nisso aqui. Parágrafo 180, quarto selo, que eu vou ler agora aqui. Descobrimos que ele chegou a ser morto com uma espada. Também a espada da palavra. A palavra de Deus afiada, uma espada de 2 gumes, o mata, o derruba, o mata, o derruba. Quem vai matar o diabo é a palavra. A espada da palavra vai matar o diabo, vai matar Satanás. O que você é? Você não é nada mais e nem nada menos do que a palavra. Porque você tem um corpo, da sola dos pés ao alto da cabeça, é o seu corpo. E este corpo tem um nome, esse corpo tem uma vida, nesse corpo tem pensamento, esse corpo tem poder, esse corpo tem vida. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Esse corpo tem um nome, esse corpo pensa, esse corpo tem poder, tem ação, tem vida, amém? Vida para criar, vida para fazer o que ele fez lá no princípio. Haja e venha a existir. O haja de Deus está de volta na terra. O haja de Deus está no corpo dele aqui na terra, na sua noiva, amém? Agora ele fala assim: espere até aqueles 7 trovões proferirem suas vozes, para aquele grupo que realmente pode tomar a palavra de Deus e segurá-la ali, ela fatiará e cortará. E eles podem fechar os céus, eles podem fechar isso, ou fazer aquilo, ou fazer o que quiserem. Glória, ele será morto pela palavra que procede de sua boca, ao fazer o que quiserem. A boca é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Eles poderão chamar por 100 de bilhões de toneladas de moscas, se eles quiserem, amém. Seja o que for que eles disserem, vai acontecer. Por quê? É a palavra de Deus, vindo da boca de Deus, sim, amém. Deus sempre é a sua palavra, mas ele sempre usa homens para operá-la. Deus podia ter chamado aquelas moscas lá no Egito, mas ele disse: Moisés, este trabalho é seu. Eu apenas vou lhe dizer o que fazer. Vá você e faça-o. Ele fez aquilo completamente. Ele poderia ter escolhido o sol para chamá-las. Ele poderia ter feito a lua chamá-las, ou o vento chamá-las, mas ele disse: Moisés, ele escolhe seu homem, correto? Então, Deus deu para o mortal o maior privilégio que pode. Ele disse: Noé, você vai ser o homem que vai fechar o céu. Você vai ser o homem, Noé, que vai toldar o céu. Eu preciso de você aqui na terra, Noé. Você é o único. Você é o único que pode trazer chuva. Você é o único que pode trazer o dilúvio. Não tem outra pessoa. É você. A sua mensagem, a sua fidelidade, o seu comportamento, a sua fé, Noé,
vai trazer chuva. Moisés, eu podia fazer, mas quem vai fazer vai ser você. Eu só vou dizer como fazer, mas é você que vai falar. Então Moisés pegou, trouxe trevas, trouxe sangue, trouxe moscas e trouxe todas as pragas. Moisés estava ali para falar com o mar e as águas, ouvir a voz de Moisés e sair da frente. Meu Deus, o Senhor, será que Ele esqueceu que aqui na terra tem uma voz, que é a sua voz, que é a sua boca? Eu podia trazer os esquilos, mas é você, William Brana. Eu podia parar essa tempestade, mas é você que vai mandar ela voltar no seu lugar. Eu podia curar esta gambá, mas é você que vai curar. Eu podia levantar esse morto aqui, mas é você que vai levantar. Amém? Eu vou mandar você fazer este serviço. Esse serviço é seu. É você que vai fazer. Você está comissionado para fazer este serviço. Josué, você está comissionado para pôr o povo na terra, para abrir o Jordão e destruir Jericó. Sempre levantou um homem, comissionou um homem para um serviço. Amém? Agora ele comissionou William Brana para representá-lo aqui na terra e fazer as obras da primeira vinda, fazer em dobro aqui na segunda vinda. Agora ele traz um homem aqui na terra que pode parar o céu como o céu parou, que pode criar pela palavra, que pode dominar as feras, dominar a natureza do animal selvagem. Aquilo estava no profeta. Você vai dominar este touro, você vai dominar esses animais irracionais, você vai fazer isso. Amém? Eu não vou fazer, é você que vai fazer. Agora, vou dizer uma coisa, você vai fazer uma coisa maior. Você, nesse corpo de carne, vou pôr a minha palavra na sua mente e você vai abrir os 7 mistérios, William Brana. Amém? Quem abriu os mistérios? Um homem. Agora ele é um parente. Sim, o parente redentor é Cristo. Agora, a palavra não foi aberta por um querubim. A palavra não foi aberta por Gabriel, nem por um anjo. A palavra foi aberta na mão de um ser mortal, como eu, como você, que ele deu adoção para abrir a palavra. Se ele fez isto com William Brana, então agora ele toma a sua noiva e pega esta palavra, põe na noiva para realizar as mesmas obras. Você não vai abrir mistério, que os mistérios já foram abertos. Você não vai revelar mais nada, que tudo está revelado. Você vai pôr em ação o que está revelado. Amém. Aleluia. Você vai pôr em ação. Você vai fazer as obras do Messias, feitas pela sua esposa aqui na terra. Aleluia. Graças a Deus. A primeira coisa no céu foi uma batalha. Lúcifer foi chutado para fora e veio para a terra. Então ele poluiu o Éden. Desde então ele tem sido poluído. E agora, da batalha no céu, está vindo a batalha na terra. E terminará na terra no fim do tempo. Numa batalha chamada Armagedon. Agora, qualquer um sabe disto. A batalha começou no céu santo. E então o chutaram para fora. Miguel e seus anjos o jogaram e puseram para fora. E quando fizeram, jogaram bem no Éden. E a batalha começou aqui embaixo. Bom, deixa eu repetir isso aqui. Bem devagarinho. Agora qualquer um sabe disto.
A batalha começou no céu santo. Então chutaram para fora. Miguel e quem? Seus anjos. Não tinha lá assim um batalhão de anjos ao lado de Miguel para empurrar Satanás para fora com a mão assim, não. Tá? Não tinha. Agora, se ele trouxe, enganou a terça parte dos anjos, onde ficou a outra parte? Essa parte ainda estava na mente de Deus. Ainda era tributo. E você já tinha vencido o diabo lá atrás. Amém? Você já tinha vencido o diabo quando você estava na mente de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus abre a sua palavra de uma maneira tremenda. Deus tinha seus filhos, todos fortificados na sua palavra. E Eva esticou seu pescoço e disse: eu creio que talvez você esteja certo. E ali foi. E desde então tem sido desta forma. Então Deus desce agora. Ele desce para redimir aqueles que desceriam. Ele desce para redimir aqueles que desceriam. Amém? Veja bem isto. Ele desce porque você estava no pó. Você estava no pó e não tinha a redenção. Ele teve que descer para redimir você do pó. Você vai ver isso daqui a pouquinho. Você estava aqui. Porque ele tirou Adão daqui, gente. O primeiro filho pegou do pó e fez. Ele não ia te fazer diferente de Adão, não, ia fazer do mesmo jeito. Você estava aqui. Ele teve que descer, tornar pó também para te redimir. E essa redenção já estava nele. Amém. Aleluia. Como eu disse, Deus é como um grande empreiteiro. Ele coloca todo o seu material na terra e então ele constrói seus edifícios. Opa, agora você lembra de Paulo aí? Você está lembrado que Paulo falou? Se esse tabernáculo for desfeito, nós temos um edifício. Amém. Está aqui, aleluia. Ele constrói os seus edifícios. Não é um casebre, é um edifício. Amém. Quão diferente é, né? De um tabernáculo velho caído para um edifício. Ele constrói os seus edifícios. Né? Ele diz: agora, recordem, antes que houvesse um grão de semente na terra, antes que houvesse um sol que atingisse a terra, o seu corpo estava sobre a terra. Porque você é pó da terra, vê? Deus é o empreiteiro. Então você estava, quando a terra foi feita, você estava ali já. Estava ali. Bem, agora, sua maneira de fazê-lo foi abaixar e tomar como ele fez com Adão. Um pouquinho de cálcio, potássio, luz cósmica, ele soprou. Disse: aí está o meu outro filho. Então ele apanhava outro mais e assoprava. Aí está outro. Mas o que Eva fez? Ela corrompeu aquela maneira. Ela trouxe através do ato sexual. Então a morte atingiu aquilo. Agora, o que Deus está fazendo? Ele tem tido tantas destas sementes aqui, que são predestinadas, tantas que são predestinadas. Então, no fim do tempo, ele não dirá: Eva, venha dar à luz um filho. Ele não vai dizer isso. Eva, vem cá dar à luz um filho. Se ele fizesse isso, ele voltava lá no Éden, né? Se ele fizesse isso, não tinha redenção. Eva, vem dar à luz um filho. Então será a mesma maneira corrompida.
ele era pó, e aquele pó habitou a plenitude da divindade. Pegaram aquele corpo do pó, onde habitou a plenitude da divindade, levaram para a sepultura. Depois de 3 dias, aquele pó estava glorificado, ressuscitado. A plenitude da divindade toma este pó, esses 16 elementos, e você vai ao encontro da sua teofania, juntando este pó e a sua teofania. Então, o terceiro elemento é o corpo glorificado. Corpo do pó, corpo teofânico e a sua alma, que é a semente que veio de Deus, torna-se o corpo glorificado. Por isso que nós temos 3 vestes. A primeira, o que é o batismo do Espírito Santo. A segunda, a sua teofania. A terceira, o corpo glorificado. Essas são as 3 vestes: batismo do Espírito Santo, teofania e corpo glorificado. Então são as 3 vestes que veste a noiva de Cristo, a sua esposa. Essas 3 vestes estavam na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque ele teve o mesmo processo. Ele foi cheio do Espírito Santo no Rio Jordão, ele foi para a sepultura, aquele Espírito veio sobre ele e aquele corpo foi glorificado. O mesmo processo que ressuscitou Jesus Cristo, trouxe ele para fora no corpo glorificado, vem sobre esta igreja. Agora, vamos lá, deixa eu terminar aqui agora. Agora, o que Deus está fazendo? Ele tem tido tantas dessas sementes aqui, que são predestinadas, tantas que são predestinadas, então, no fim do tempo, ele não dirá a Eva, venha dar à luz outro filho. Ele dá um sopro e diz, chamará, e eu responderei. E isso é tudo, isto é isto, esta é a ideia. Quando aquele último for trazido, isto terminará. Ele mostrou isto, fazendo assim, Lázaro, vem para cá. Ele mostrou, Lázaro voltou, morreu, Lázaro está na glória, ele era um crente verdadeiro. Mas ele mostrou do lado de cá, que ele podia chamar um homem, morto há 4 dias, ele sair da sepultura, e não tinha sequer um mau cheiro, estava perfeitamente limpo. Amém? A palavra fez isto, e saiu da boca de um homem chamado Senhor Jesus. E o profeta fala que a voz de arcanjo que está nela fará isto. Amém? A voz de arcanjo, não o homem, não, mas a voz do Senhor, que um dia estava em Moisés, que um dia esteve em Elias no Monte Carmelo, a voz do Senhor que um dia esteve em Cristo, e está em Cristo, porque o corpo dele está aqui na terra. A voz do Senhor que esteve no irmão Branham, estará na noiva da mesma maneira. Ele chamou Lázaro a sua voz. Agora, ele redime esta igreja, e encha do Espírito Santo, põe a plenitude dele nela, e ela, então, tem a voz de arcanjo para a mesma obra. Agora a batalha começou no céu, ela terminará na terra, na forma de Armagedon. Agora, vamos observar e ver o desenrolar disto. Agora, o que ele fala aqui, minha última citação nesta noite. O cavaleiro misterioso, observe o que ele faz agora. Se pôs, recusou-se a arrepender e a voltar ao sangue original da palavra. A palavra se torna sangue e carne. Ele se recusou a voltar para ela. É o anticristo, a verdadeira noiva palavra. Ele se opõe à verdadeira noiva palavra. Ele toma a sua própria noiva.
ele se põe a esta noiva, ele se opõe a esta noiva verdadeira também. E ele toma sua própria noiva e a traz para si na forma de religião, chamada credos e dogmas. Agora, vendo a noiva santa, ele está contra ela, porém ele forma a sua própria noiva, chamada anticristo, através de um ensinamento anticristo, que é contrário a Cristo. Vê quão astuto ele é? Agora, ao invés de ter uma unidade de amor, controlando a adoração, sob o sangue, ele tem uma denominação, ao invés de ter a palavra. Ele tomou credos e dogmas e assim por diante. Agora, veja como isso aqui é importante. O que ele fez? O desfecho que eu vou falar nessa noite agora. O que ele fez? O mesmo que ele fez no céu. Ele tem uma noiva, ele tem uma igreja. Ele reúne todos esses espíritos ao seu redor num corpo de carne também. Ele reúne todos os espíritos, o mesmo, e eles estão certos que eles estão indo para o céu. Eles estão certos que eles estão salvos. Eles estão certos do concílio ecumênico, dessa grande organização que traz o mundo inteiro ao redor deste homem. O que ele é? Ele é a mesma besta do jardim do Éden, a mesma besta do Éden que trouxe um Caim. Ele é o mesmo hoje. Ele faz um altar bonito como fez Caim, ele adora a Deus como Caim foi adorar a Deus, mas Deus nunca aceitou a adoração de Caim. Deus nunca vai aceitar a adoração de uma denominação. Todas elas são romanas, e elas começaram no céu com engano, e caem na terra e enganam o povo todo. Agora, se essa estrela, se esse anjo eleito estava ali na mente de Deus, ele está em você hoje, jamais Satanás poderá aproximar dessa estrela, que é os anjos de Deus aqui na terra. Sim, a noiva, aquele espírito que estava em Deus está aqui na terra agora, e você foi revestido desse poder. Você foi revestido deste anjo eleito que estava na mente de Deus. Se não enganou lá, não enganou aqui. Se você expulsou ele lá com Miguel, você está expulsando ele aqui também. Amém. Ele perdeu lá e vai perder, tem perdido aqui. Oh meu Deus, esta é a hora de abrir a boca e crer nessas coisas e pronunciar as verdades de Deus para o mundo. Embora o mundo jamais aceitará, mas tem que ouvir. O mundo nunca aceitou Cristo, mas ouviu o seu sermão, ouviu sua palavra, ouviu o seu brado na cruz. Amém? Então isso, eu vou terminar agora aqui. Essa mensagem aqui, ela chama-se, o título dela, Cristo identificado o mesmo em todas as gerações. Em 1964, essa mensagem foi pregada, em 64, numa quarta-feira à noite, em Mackay, em Tampa, Flórida, Estados Unidos, fica lá na Califórnia. Agora, eu quero chamar a sua atenção para essa afirmação do irmão Brana, para a gente encerrar. Quero que vocês fiquem em pé e escute o que o irmão Brana disse aqui. Estou encerrando esta noite. Este assunto a gente vai prosseguir com ele domingo de manhã. Tenho aqui outras mensagens. Creio que Deus nos ajudou. Creio que Deus abriu o véu. Deus abriu o véu. E você se encontra atrás deste véu. O profeta faz a seguinte afirmação assim, ó.
quero lhes fazer uma pergunta. Quero que vocês olhem para mim. Lembre-se tão firmemente quanto a Escritura diz isto. Abraão nunca viu mais um sinal até que o filho existiu. O último sinal que Abraão viu foi o discernimento. Nunca mais ele viu nada, até que o filho veio. Até que o filho veio. Você não vai ver mais isso, até que o filho apareça. Amém? Aí ele diz assim, esse foi o último sinal que Abraão viu. Há sempre um sinal. Deixe-me dizer-lhes, igreja, aqui está o seu último. A aparição do Filho será muito em breve. Mas não é essa aqui não. A aparição muito em breve é o rápido, que ele está dizendo. Será muito em breve. E ele está dizendo, a hora em que não imaginais, ela será arrebatada. Então não é essa aqui. Essa aqui foi a manifestação do Filho do Homem, que é Cristo. Agora essa aqui é a subida da igreja. Aí ele diz assim, pessoas continuando a pregar, pensando que estão sendo salvas e tudo mais. Do mesmo modo que foi na vinda de João, todos eles seguem adiante. Já passou o tempo, é mais tarde que pensamos. Amém? Já passou o tempo, é mais tarde que pensamos. Estão pregando pensando que estão salvas. E a igreja já tem se ido. Porque ele disse, igreja pare, lembre-se, escute o que eu vou dizer. Aí ele fala, a vinda dele é muito breve. Então as pessoas irão pregar e pensando que estão salvas. E o tempo já passou, tudo terminou, não há como fazer mais nada, porque o tempo não é mais tempo. O nosso tempo começou na abertura dos selos, que não é o tempo do homem, esse é o tempo de Deus, e nós entramos no tempo de Deus. Nós podemos viver no tempo, mas sabemos que já estamos na eternidade. Agora, o que está acontecendo é que esta visão que o Mombrana passou, somente os eleitos podem captar esta visão. Saber que esta é a hora, que este é o tempo. E saber que toda a confusão só contribui para o eleito ficar mais sólido, mais firme e mais resoluto na sua fé, naquilo que Deus tem dado a ele. Amém?